Romanos capítulo 8, vamos ler do verso 31 até o final do capítulo, verso 39. Romanos 8, 31 em diante. Então, se a sua tradução for diferente da minha, talvez você possa acompanhar aqui na projeção. Diz assim a palavra do Senhor: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Graças a Deus por sua palavra. Queridos irmãos, como vocês sabem, às quintas-feiras, no culto de doutrina, nós temos estudado esta carta de Paulo aos Romanos. E nós chegamos, na quinta-feira, exatamente no capítulo 8, no início do capítulo 8. Já vimos muita coisa até aqui, e para aqueles que têm acompanhado, provavelmente vai dar um déjà vu em algumas coisas que serão colocadas aqui. Mas para aqueles que não têm acompanhado desde o início, acredito que será muito instrutivo e pedagógico. Paulo, tendo demonstrado a condição natural do homem sem Deus, que é debaixo da ira, passa agora a demonstrar quão maravilhoso é estarmos em Cristo. O tema principal da carta aos Romanos não é outra coisa a não ser a segurança do cristão em Cristo Jesus. A segurança que é estarmos em Cristo. É Ele que nos toma pela mão. É Ele que nos segura em suas mãos. É Ele que nos cerca. É Ele que nos constrange a servi-lo. É Ele que nos deu vida quando estávamos mortos dos nossos delitos. Ele é a videira verdadeira. Ele alimenta os ramos que somos nós. Ainda que tenhamos sido enxertados, como Paulo vai dizer no capítulo 11, ainda que tenhamos sido enxertados nesta videira verdadeira, é esta videira verdadeira quem nos alimenta. Não devemos pensar jamais que, apesar das aflições e angústias, dos sofrimentos, das perseguições, que seguir a Cristo é uma sobrecarga ou um preço muito alto a ser pago, pois não há maior felicidade, eu digo, não há maior felicidade ou prazer a ser comparado com a glória em nós revelada. Muitas pessoas, firmando os olhos para o aqui e o agora, pensam que o caminho do cristão é apenas um caminho pedregoso, de dificuldades, de aflição, de dor. É bem verdade, é um caminho de dificuldades, é um caminho de aflição, mas sobretudo o nosso Senhor nos dá grande gozo durante toda essa nossa peregrinação, durante toda essa nossa jornada aqui na terra. Você, por certo, pode estar lembrado da saída do povo da Páscoa, a primeira Páscoa celebrada, quando eles saíram, quando os israelitas saíram do Egito. E depois de terem cruzado
o mar de juncos, o dito Mar Vermelho, eles saem peregrinando pelo deserto, ora sentindo fome, ora sentindo sede, mas Deus cuidando de suas vidas. E tal qual a peregrinação do povo no Egito, é a peregrinação da vida cristã neste deserto da vida. Ora sentimos fome, ora sentimos sede, mas Deus está cuidando de nós em todas e quaisquer situações. Paulo aqui, no capítulo 8, faz algumas perguntas, mais precisamente 6 perguntas. A depender de como você queira classificá-las ou colocá-las, teremos 5, mas eu vejo 6 perguntas aqui. A primeira delas é uma pergunta retórica, e por isso que se você não a considerar, você pode achar que são apenas 5 perguntas. Mas a primeira pergunta aqui é: que diremos, pois, diante dessas coisas? A segunda pergunta é: se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí uma terceira pergunta é: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Depois ele pergunta: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Depois ele diz: quem os condenará? E finalmente ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Sabendo destas perguntas, eu quero agora ir para o texto que nós lemos e procurar as respostas que Paulo fez. Evidentemente que ele faz essas perguntas e ele mesmo responde no texto. Mas às vezes a resposta, por ter sido dada há quase 2000 anos, não é tão fácil de compreensão para nós que não estamos vivendo aquele contexto. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Diante das muitas promessas feitas por aquele que é fiel para cumpri-las, quais sejam regeneração, justificação, santificação e glorificação. Veja, Paulo não está falando de outra coisa a não ser da salvação eterna. Ele não está tratando especificamente da escassez, ou talvez das necessidades físicas ou necessidades da alma. Ele não está tratando disso. Ele está tratando de vida eterna. Diante de todas essas coisas que nos cercam, diante de todos os males que sobrevêm sobre as nossas vidas, diante de todas as dificuldades, diante do estado natural do homem que está debaixo da ira de Deus, diante do estado natural do homem que está sob o pecado e o domínio do pecado, que Paulo vem declarando isso versículo a versículo, tal qual já estudamos e lemos noutras semanas. Paulo agora, ele diz: olha, diante de todas estas coisas, das aflições, das perseguições, da luta do pecado, do castigo da lei, o que nós podemos dizer diante dessas coisas? Nós podemos concluir que fiel é aquele que prometeu. Aquele que nos regenerou, que nos fez novos, que nos deu um novo nascimento, é o mesmo que nos justifica. E não só nos justifica, ele também nos santifica e nos glorificará. Vale destacar, meus queridos, que em cada uma dessas etapas temos um papel muito mais passivo. Nós temos um papel muito mais passivo do que ativo. E deixe-me dizer o que eu estou querendo falar quando eu digo que temos um papel muito mais passivo do que ativo. Nós não decidimos nascer de novo. Uma criança não decide nascer. Simplesmente ela é gerada. Tal qual uma criança é gerada, assim também é o homem, um novo nascimento. Ele não decide nascer de novo. Ele não se converte. Na verdade, a decisão que ele faz já é resultado da regeneração provocada pelo Santo Espírito de Deus em suas vidas. Por isso, eu não creio
na apostasia. Eu não creio que alguém possa se desviar. Eu creio que, não estando convertido, mas apenas convencido, desfruta das bênçãos aqui na terra. Ele se congrega, desfruta das bênçãos aqui na terra, aprende a palavra de Deus, pode até ensiná-la, pode até ser pastor, mas sem ter sido convertido de fato, sem ter sido regenerado, sem acontecer sobre a sua vida um novo nascimento. Tampouco nós podemos justificar a nós mesmos, porque os nossos próprios atos, na verdade, nos condenam. Nós não somos justificados por nós mesmos. Quem pode chegar diante de Deus e justificar suas faltas, suas falhas, seus pecados? Na verdade, todas as nossas atitudes nos levarão à condenação eterna. E ainda a própria santificação é produzida em nós pela palavra de Deus, que é verdade, que santifica, que restaura, que transforma. E por fim, a glorificação é um ato exclusivo de Deus, pois toda a glória pertence a Ele, e só Ele pode conceder glória a alguém, glória autêntica, glória verdadeira. O que o homem propõe não é glória, é vanglória. Mas aquele que possui toda a honra e toda a glória, pode compartilhar aquilo que ele tem em abundância. E quando chegarmos diante dele, em sua presença, nos é dito que nós receberemos coroas. Ele nos concederá coroas, coroas da vitória. E nós não vencemos por nós mesmos ou por nossos próprios méritos, mas vencemos pelo mérito daquele que é fiel para cumprir as suas promessas em nossas vidas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Diante de todos os desafios que a vida nos traz, não desafios do que havemos de comer ou que havemos de vestir, mas desafios de como chegaremos diante dele. Não se enganem, Deus sonda e conhece os nossos corações. Ele não nos vê tão limpos e tão bonitos como nós pensamos que somos. Ele esquadrinha o nosso coração. Ele vê as nossas fraquezas, as nossas falhas, a nossa mancha, o nosso pecado. O salmista declara que ele é tão santo de olhos, tão puro de olhos, que não pode contemplar a maldade. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Esta declaração que Paulo está fazendo aqui, claro, sabemos que é uma pergunta retórica, onde ele está perguntando e ele mesmo responde. E olhando para esta pergunta, nós podemos perceber que há um acusador. Sim, há um acusador que ressalta cada um de nossos pecados e crimes diante de Deus. Os seus pecados são considerados crimes diante de Deus. Tal qual uma pessoa infringe a lei dos homens aqui na terra e é punida por infringir a lei, os seus pecados, as suas mentirinhas, aquilo que você esconde e não confessa diante de Deus, são crimes hediondos e terríveis. E há um acusador que pega esses seus pecados e apresenta diante de Deus. E muitas vezes, quando ele não encontra alguma falta grave, como no caso de Jó, ele diz que servimos a Deus por interesse nas bênçãos que recebemos dele. Mas este acusador verá que a obra redentora de Jesus produz novas criaturas que amam a Deus e odeiam o pecado. Assim, suas acusações não encontrarão eficácia contra os filhos de Deus. A obra de Cristo Jesus não é simplesmente para que eu e você chegamos ao céu, sejamos livres e libertos da condenação eterna, da danação eterna. Essa não é simplesmente a intenção de Jesus. A obra de Cristo é nos apresentar santos e inculpáveis diante de Deus, mas provocar em nós, produzir dentro de nós um amor sincero e legítimo a Deus. Se nós não amarmos a Deus, irmãos, o céu não terá sentido para nós, porque o céu é Deus. Se não amarmos a Cristo Jesus, o céu não terá sentido para nós, porque o céu é Cristo Jesus. Está na presença gloriosa dEle,
ouvir as palavras de vida eterna proferidas da boca dele. Este adversário, que se opõe como pode a nós, de todas as formas possíveis e imagináveis, ele não logra êxito, ele não possui êxito em seu propósito acusatório, ainda que suas acusações sejam legítimas, ainda que ele olhe para Deus e diga: está vendo, pastor Augusto, ele é um pecador, ele fez isso e deixou de fazer aquilo. Ainda que essas acusações sejam legítimas, elas não serão capazes de nos condenar, não por nossa falha de devoção, ou por nosso amor, que ainda que seja sincero, é pequeno e frágil, mas pelo grande amor de Cristo, que nos justificou, pela obra de Cristo Jesus, que nos justificou e nos apresentou inculpáveis diante dele. Este acusador não mede esforços em se opor a cada um de nós. Ele quer a sua felicidade aqui na terra, mas a sua condenação eterna. Ele quer que você sorria aqui na terra, que você não chore aqui na terra, mas que esta alegria, esta felicidade, este riso produza uma vida distante diante de Deus. E uma vida distante de Deus resultará em uma condenação eterna. As pessoas pensam que vir à igreja, vir a Cristo Jesus, é para ter uma vida tranquila, para vencer as dificuldades dessa vida. Estou desempregado, precisando de um trabalho, então vou entrar numa campanha de oração, vou à igreja para Deus abrir uma porta para mim. Talvez eu esteja enfermo, ou alguém próximo a mim esteja enfermo, e aí eu vou à igreja, ou peço oração para que essa enfermidade me deixe, ou deixe alguém de minha família. Irmãos, nós quando vemos a palavra de Deus, nós encontramos um texto áureo, que trago comigo no coração, que é Hebreus 5:8. Embora sendo filho, aprendeu a obedecer por meio daquilo que padeceu. Cristo Jesus aprendeu a ser obediente a Deus o Pai por meio daquilo que padeceu. E eu e você aprenderemos a ser obedientes por meio das aflições, das dificuldades. Paulo faz uma outra pergunta e ele diz: aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? A questão que Paulo está levantando neste versículo aqui, nesta pergunta, é mais ou menos assim: olha, se Deus deu o seu próprio filho, e eu não sei se você já sabe disso, mas me permita explicar, mesmo que você saiba, na Trindade há um amor perfeito entre Pai, Filho e Espírito Santo. De forma que este amor perfeito e essa glorificação eterna na Trindade, o Pai ama plenamente o Filho e o Espírito, e é amado plenamente pelo Filho e pelo Espírito. Então, quando Deus entrega o seu próprio Filho, Ele entrega o centro do seu maior amor, aquilo que Ele mais amava. Ele não entregou aquilo que estava simplesmente sobrando, esbanjando. Um presente que nos foi entregue foi o seu próprio Filho, o objeto de maior amor de Deus. E neste ponto, queridos, devemos ser cuidadosos, pois é quase inevitável o nosso entendimento se voltar para a segunda metade deste versículo, que diz: como não nos dará todas as coisas. E muitos tropeçam neste versículo, porque pensam e julgam que, tendo recebido a Cristo Jesus em suas vidas, Deus lhe dará qualquer outra coisa que pedir. Mas o que está sendo colocado aqui por este grande apóstolo da parte de Deus não é isto. Ele está dizendo que nós recebemos primeiramente Cristo Jesus, e parece-nos que, para compreendermos adequadamente o que significa a expressão todas as coisas, devemos olhar para o que nos foi entregue primeiro. O que nos foi entregue primeiro? Cristo.
Pois estas outras coisas, ao nosso ver, são secundárias. Importantes, mas secundárias. E por que não dizer uma consequência inevitável daquilo que nos foi dado primeiramente? Embora, irmãos, tenhamos experimentado as bênçãos e o cuidado de Deus sobre nós, Paulo não está dizendo que saúde plena, prosperidade financeira ou qualquer bênção material nos foi entregue juntamente com Cristo Jesus. Não é isso que ele está dizendo. Recebemos Cristo e juntamente com Cristo, como se fosse um presente bem embalado, um pacote que recebemos, Cristo Jesus trouxe consigo outras coisas. Este presente que recebemos da parte de Deus. Também ele não está dizendo que se pedirmos qualquer coisa que desejarmos, obteremos pela fé. Não é isso que ele está dizendo aqui. Tampouco está ensinando que se precisarmos de alguma coisa, orarmos a Deus, vamos recebê-la. Não é isso. Ele também não está dizendo que não precisamos orar. Olha, você já recebeu tudo, então você não precisa nem sequer orar. Não é isso que ele está dizendo aqui. Parece-nos que Paulo está falando que cada etapa da obra redentora é uma verdadeira dádiva da parte de Deus para aqueles que se veem como pecadores e necessitados do favor de Deus. Veja como ele coloca: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Muitos querem ser predestinados para ir ao céu, mas não entendem que a predestinação é para sermos conforme à imagem do seu Filho. A salvação é uma consequência. Ele nos elegeu para sermos conforme o seu Filho, para andarmos conforme Cristo Jesus andou, para amarmos como Ele amou, para perdoarmos como Ele perdoou, para orarmos e termos vida de oração, tal qual Cristo Jesus. Ele ainda diz: a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Cristo Jesus, o primogênito entre muitos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, glorificou. Paulo está dizendo que a nossa eleição em Cristo Jesus produz imediatamente em nós um novo nascimento, uma justificação, uma santificação que resultará numa glorificação eterna. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É a próxima pergunta. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Paulo retoma o tema da oposição que nós, peregrinos cristãos, enfrentamos. A lei, o diabo e suas próprias consequências podem nos acusar, mas nossa justificação é irrefutável, pois é Deus quem nos justifica. O que Paulo está colocando aqui é que o juiz, o justo juiz, aquele que tem sobre si a autoridade de condenar ou de justificar. E como nós temos visto, queridos, quando Deus nos julgar e o seu julgamento é justo, é reto, nós não seremos tidos por inocentes. Todos nós. E o julgamento há de se iniciar pela igreja. Deus vai olhar para mim e vai dizer: você é culpado, Augusto. Vai olhar para você e vai dizer: você é culpado, você é culpada. E nós não seremos condenados porque se somos culpados. Porque a justificação será dada pela obra de Cristo. Não é pelo que você fez, mas é pelo que Cristo fez. Assim, a acusação desmorona. Como um acusador que está diante de um juiz, instigando, procurando a condenação daquele acusado, daquele réu. Ele procura todas as minúcias
escavaca a nossa vida, procura apresentar diante de Deus detalhes que façam que talvez Deus nos abandone, mas a verdade é que é Deus quem nos justifica, e se é Deus quem nos justifica, todas estas acusações cairão por terra, serão infundadas, não prosperarão. Quem os condenará? Ora, se a própria acusação não prospera, pois Deus justifica seus filhos, o que podemos dizer da condenação? Entende? A fase de julgamento, as fases de julgamento, nós temos a apresentação da denúncia, que é feita pelo promotor ou advogado de acusação, pela parte que acusa. Então nós temos a apresentação da denúncia. Admitida a denúncia, segue-se ao processo. Eu não vou dar aula de direito, mas só para que você entenda que o que acontece diante de Deus é muito semelhante ao que acontece num julgamento aqui na terra. Recebida a denúncia, apresenta-se testemunhas, fatos, provas, e o próprio diabo vai se encarregar de apresentar provas contra nós. Depois de tudo isso apresentado, o juiz pode declarar culpado ou inocente. Mas nós não somos tidos por inocentes. Nós somos tidos por culpados. E como, afinal de contas, seremos salvos se somos culpados? Porque a nossa justificação vem pela obra salvadora de Cristo Jesus. Veja como Deus nos justifica, ou nos justificou. Ele diz, foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. É isso que está escrito aqui. Foi Cristo Jesus que morreu. A nossa condenação não se dará, porque Cristo Jesus morreu. É isso que Paulo está colocando aqui, que ele está nos ensinando. Cristo Jesus morreu, e não só morreu, ele também ressuscitou e está à direita do Pai, intercedendo por mim e por você. De forma que a morte, a ressurreição e a intercessão de Cristo Jesus são plenamente eficazes para nos livrar de toda a condenação, de toda a acusação. Sem dúvida, irmãos, chegamos a um versículo glorioso e traz muita segurança para aqueles que depositarem a sua fé, a sua esperança e o seu amor em Cristo. Quem os condenará? É Cristo quem nos justifica. É Cristo quem morreu por nós, que morreu no nosso lugar, que reviveu, que ressuscitou em glória. E mais, Ele não só morreu, Ele não só ressuscitou, mas Ele intercede ao Pai por sua vida, porque Ele te ama, porque Ele se importa com você, porque Ele foi preparar lugar para mim e para você. Ele diz, morreu. Ele morreu uma morte substitutiva, pois morreu em nosso lugar. Nós deveríamos ter sido condenados, mas Ele morreu em nosso lugar. Assim, a sua morte é substitutiva. Ele morreu uma morte inclusiva também, não só substitutiva, mas também inclusiva. Quando Ele morreu, morremos juntamente com Ele, para ficarmos livres do domínio do pecado. Quando Cristo morreu naquela cruz, eu e você estávamos representados também com Ele ali, morremos com Ele, para sermos livres do domínio do pecado. E isso Paulo ensina no capítulo 6 e 7, melhor dizendo. Ele também morreu uma morte injusta, para que a sua justiça nos fosse atribuída. Morrendo essa morte injusta, pois jamais ele tinha pecado, ele não se contaminou com o pecado, mesmo estando entre nós. Se ele tivesse se contaminado com um único pecado, você sabe que em teologia a gente não trabalha com si, mas se ele tivesse se contaminado com um único pecado,
a morte dele seria justa e não injusta. E ele morre uma morte injusta para que a sua justiça nos fosse atribuída, a justiça de Cristo Jesus. Ele ressuscitou para vencer a injustiça de sua condenação e a dor de sua morte. Não sei se vocês já assistiram aquele filme produzido por Mel Gibson, A Paixão. Ele saiu tem uns 20 anos esse filme, ou mais. É um filme assim, bem marcante. Acho que a palavra adequada é essa, marcante. Onde ali, o ator que foi escolhido pelo Mel Gibson para representar Jesus, ele experimentou um pouquinho do sofrimento de que Jesus experimentou. Ele disse que durante as gravações, para fazer a cena do chicote, foi colocada uma chapa de aço nas costas dele, para que quando o carrasco, o ator que faz o carrasco, batia na chapa de aço. Mas ele disse que uma das pontas do chicote se desprendeu e pegou na sua carne, e quando o carrasco puxou a sua carne de volta. Uma única ponta. Ele disse que foi uma dor alucinante. O autor também retrata e diz que quando estava pregado na cruz, sentia, apesar de ser uma cena de um filme, sentia grande dificuldade em respirar. A cena da cruz teve que ser gravada várias vezes. E o médico disse para Mel Gibson: pare essa cena, ele vai morrer. Ele não vai suportar chegar até o final da cena. Você tem que interromper as gravações. E aí o ator disse: não, eu quero seguir em frente. E de fato, depois da cena, ele é internado e passa vários dias no hospital. Ele morreu uma morte injusta, para que a sua justiça nos fosse atribuída. Ele ressuscitou, para vencer a injustiça de sua condenação e a dor de sua morte, para mostrar que nele estava a vida, e que ele é a luz dos homens. Sim, ele é a luz dos homens, para que a nossa fé não tivesse firmada na morte, mas na vida eterna. Ainda que o Filho de Deus tivesse apenas morrido ali, seria eficaz para nos resgatar, para nos justificar, se ele não tivesse decidido ressuscitar, mas ter subido em espírito a Deus o Pai. A sua morte seria eficaz para nos resgatar, para nos purificar de todos os males, mas ele decide ressuscitar para que a nossa fé não estivesse firmada em morte, mas sim em vida. De forma que nós não olhamos simplesmente para a morte de Cristo, mas olhamos também para a sua ressurreição, porque a morte de Cristo encontra a sua plenitude na sua ressurreição. A sua ressurreição é a expressão de esperança, de glória eterna, é a expressão da alegria que você está procurando, daquilo que você procura em seu coração e não encontra. Talvez dos remédios que você toma procurando paz e sossego. A ressurreição de Cristo nos mostra que a nossa esperança não só morreu, mas ressuscitou e vive para sempre. Ele ressuscitou para nos fazer uma promessa, que ressuscitaremos juntamente com Ele. Irmãos, tragada foi a morte na sua vitória. Ele ressurgiu, a morte perdeu o seu significado, o seu aguilhão, perdeu a sua força. Por isso, nós podemos, ao ler as páginas da história, vermos que cristãos entravam nas arenas sorrindo, que homens eram queimados vivos diante de outros homens e não havia expressão de lamento sobre eles. Muitos foram enforcados, muitos foram queimados vivos, foram trucidados por feras,
e cantavam louvores, tal qual Paulo e Silas naquela prisão. Porque a morte foi tragada na sua vitória. Ele intercede por nós. Ele morreu, ressuscitou e intercede por nós. Ele sofreu e morreu em nosso lugar. Agora Ele intercede ao nosso favor, demonstrando que Ele pagou os nossos pecados de uma vez por todas. Quando a acusação chega, você pode chamar como quiser, capiroto, coisa ruim, do jeito que você quiser chamá-lo. Mas quando o acusador chega diante de Deus para nos acusar, nós temos um advogado que se apresenta diante de Deus o Pai e intercede ao nosso favor. Ele apresenta as suas petições diante do justo juiz, de forma que nós não somos condenados. Ele intercede com poder e autoridade de quem sabe o que é padecer e vencer o diabo, o pecado e a morte. Ele não só intercede teoricamente, mas ele intercede com autoridade, porque ele vivenciou as aflições, as angústias, as tentações que eu e você vivenciamos. Mas ele venceu o diabo, o pecado e a morte. Por isso Paulo diz, olha, Ele morreu, ressuscitou, intercede, não nos abandonou, não simplesmente concluiu a obra, como ele disse lá na cruz, está consumado, mas ainda intercede por nós. E diante de tudo isso, quem poderá nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará do amor de Cristo? Se é amor que você procura. Dizem que o maior anseio do coração humano é ser amado. E se isto é verdade, se nós queremos e desejamos ser amados, eu posso dizer para você que há amor pleno e seguro, imutável em Cristo Jesus. Homens fazem promessas e voltam atrás. Mulheres fazem juras de amor e trucidam corações. Mas aquele que prometeu é fiel. Quem nos separará do amor de Cristo? Esta pergunta é feita para demonstrar nossa segurança em Cristo Jesus. Pois se pensarmos que a ira de Deus permanece sobre nós e que não somos seus filhos e filhos amados, devemos imediatamente retornar a estes versículos, para que possamos ver como em Cristo estamos seguros. Sim, em Cristo há segurança para as nossas almas. Cristianismo, irmãos, não é uma religião de punição, onde se você falhar, todos devem juntar pedras para lhe atirar e lhe apedrejar. Não. Também não é uma religião de libertinagem, onde podemos viver uma vida libertina. É uma religião de amor e devoção a Deus. De que tudo o que fazemos aqui, de quando perdoamos as ofensas que nos são feitas, é por amor a Ele. Quando decidimos rejeitar o pecado e os seus prazeres, é por amor a Ele. Paulo chega a dizer que o amor de Cristo nos constrange. É por amor que Cristo nos atrai até Ele. Não é pela lei, não é faça, deixe de fazer. É porque Ele nos ama. E como nós não podemos amar a quem nos ama tanto, como nós não podemos retribuir este amor que a tudo excede e que ninguém pode explicar. Paulo faz a pergunta e ele instiga essa pergunta: quem pode nos separar do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, ou a fome, ou nudez, ou perigo, ou a espada? Olhando para este versículo, nós temos aqui tribulação, e a palavra usada para tribulação remete à ideia de prensar, de ser imprensado, colocado num local e ser espremido, apertado, de estar vivendo um dilema.
E se somos pressionados, esta pressão não pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Ele fala de angústia, e a palavra para angústia, eu penso que Paulo coloca exatamente nesta ordem, porque a palavra usada para angústia é para denotar uma aflição ainda maior do que a própria tribulação. Indica um tormento bem maior, uma angústia maior no coração, provocada por circunstâncias externas, mas também provocada por circunstâncias internas. Ele fala de perseguição, e ele está dizendo aqui a perseguição pode retratar a oposição e o desprezo que o cristão vive neste mundo. Se somos perseguidos, irmãos, é porque o mundo nos despreza, porque o mundo se opõe a nós. E Paulo diz, olha, ainda que sejamos perseguidos, isso não pode nos separar do amor de Cristo. Tribulação, está espremido, se sentir angustiado, espremido, ou angústias mais profundas na alma, não pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Ele fala de fome ou nudez. Aqui está retratada a completa escassez, fome e nudez. Juntas trazem consigo a completa escassez. Se não temos o que comer, nem o que vestir, mesmo assim devemos sentir-nos seguros em Cristo. Quantas vezes você se preocupa com a sua despensa, com o que você vai comer, com o que você vai vestir, como você vai pagar o boleto do dia seguinte, mas essa escassez não pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Ele fala de perigo ou espada. A palavra perigo faz menção aos riscos. Sim, é arriscado seguir a Jesus. E a palavra espada faz menção às batalhas que o crente tem que travar. E é a mesma palavra também usada para punição judicial. De forma que o que os cristãos estavam vivendo naquela época era fome, era nudez, perigo. E a própria espada estava sendo usada para matar os nossos irmãos. E quando Paulo escreve este glorioso capítulo, ele está dizendo para a igreja em Roma, não se preocupem, nada disso pode nos arrebatar do amor de Cristo Jesus. Ainda que o próprio imperador declare que nós devamos ser mortos, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores nos recebe em seus braços. Finalmente, ao considerar este texto que nós lemos de Romanos, capítulo 8, do verso 31 ao verso 39, somos apresentados a verdades profundas sobre a nossa segurança em Cristo Jesus, que devem moldar a nossa vida e a nossa prática cristã. Aqui nós temos promessas de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Esta pergunta de Paulo nos exorta a confiar na fidelidade de Deus. Como Thomas Watson disse, os braços de Deus são mais fortes do que os desafios que enfrentamos. Sim, os braços de Deus são mais fortes do que os desafios que enfrentamos. Devemos nos apegar às promessas de regeneração, justificação, santificação e glorificação, lembrando sempre que nossa transformação se dá pela graça de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, só serão glorificados aqueles que desejam ser santificados. Só serão santificados aqueles que desejam ser justificados. E só serão justificados aqueles que desejam nascer de novo. Temos aqui também o custo da salvação. A entrega de Cristo em nosso lugar revela o valor incomensurável da nossa salvação. Richard Sibbes disse:
A grandeza do amor é medida pela intensidade do sofrimento. Devemos viver em gratidão, refletindo esse amor em nossas interações com os outros, oferecendo compaixão, apoio para todos aqueles que nos cercam. É assim que o cristão vive. Recebemos a salvação, recebemos esta compaixão, usamos esta compaixão que recebemos para ser compartilhada com outros. O texto também nos fala de justificação e intercessão de Cristo. É Deus quem nos justifica. Esta certeza deve nos guiar a tratar nossas falhas com humanidade. John Owen escreveu: a intercessão de Cristo não apenas nos garante perdão, mas também nos fortalece para a luta contra o pecado. Em momentos de fraqueza, pratiquemos a confissão, sim, a confissão, confiando que Cristo está ao nosso lado, intercedendo por nós. Vocês não sabem quantas vezes eu já tive de orar o Salmo 51. Diante de Deus, tem misericórdia de mim, ó Deus, que sou pecador. Afasta de mim, Senhor. Temos a imutabilidade do amor de Cristo expressa aqui. Quem nos separará do amor de Cristo? Essa pergunta, irmãos, reforça a nossa segurança em tempos de tribulação. Matthew Henry, ele diz: o amor de Cristo por seus escolhidos não é temporário. Ele não abandona aqueles que busca. Em nossas dificuldades, que essa verdade seja um bálsamo para as nossas almas, uma fonte de paz e encorajamento. Ele nos ama, Ele não nos deixa só, Ele não nos abandona, Ele não nos deixa lançado à nossa própria sorte. Ainda que grandes gigantes se levantem, ainda que o mar bravio esteja diante de nós, a verdade é que Ele não nos abandona, Ele está conosco. As tribulações fazem parte da vida cristã. E como disse Richard Baxter, as provações não são sinais da ausência de Deus, mas do seu trabalho em nós. Portanto, em momentos de dor e angústia, que possamos reconhecer a mão de Deus nos moldando e fortalecendo nossa fé. Senhor, a Ti pertencem, ó Deus, honra, glória, poder e domínio. Os anjos Te louvam e Te exaltam. O perfeito louvor é ministrado diante da Tua presença. E nós não temos um perfeito louvor para apresentar a Ti. Mas temos mais do que um perfeito louvor. Nós temos a justiça de Cristo Jesus que nos é atribuída. A sua obediência que nos foi imputada. E como Ele andou, da forma como Ele andou, e amou da forma como Ele amou. Que nos é colocada, Senhor, como se nós mesmos tivéssemos praticado essas virtudes. Neste mundo em trevas, neste mundo em aflição, seja a nossa luz, seja o nosso farol. Não permitamos jamais, Senhor, que o nosso coração se afaste de Ti. Que jamais pensemos que o Senhor nos abandonou. Porque a verdade é que o Teu amor e a Tua graça estão sempre conosco. Tua bondade nos seguirá. Como diz o cântico, sim, a Tua bondade nos seguirá. Por isso nós Te amamos, Senhor. E buscamos, Senhor, que o nosso amor aumente a cada dia por Ti. Que a Tua graça se manifeste a nós. Que o Teu Santo Espírito visite a Tua igreja. Que haja paz nos corações. Mas que, sobretudo, Senhor,
haja amor por ti e devoção a ti. Pois sabemos que aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. E a nossa vida está segura em ti, Jesus. Louvado seja o teu nome.